Bom dia, galera do 8º ano! Que felicidade de falar com vocês! Estou muito feliz de verdade, tá? Aqui, conta pra mim, como estão sendo esses dias de quarentena? Como está sendo aí na sua casa? Aqui em casa tem 2 crianças, né? Mais eu, então são 3. Ó, e não é fácil, tá? A gente faz casinha de papelão, a gente dança zumba, eu coloco na TV zumba e eu fico lá fazendo atividade, gente, nossa, ó, dá pra suar, escorrer, tem que gastar energia, tá joia? E os meninos gritando o tempo todo, acordando de madrugada, os horários estão uma loucura, já devo ter engordado uns 4 quilos, tá? Pela quantidade de comida, porque toda hora é uma receita diferente, a gente fica, vai na geladeira, belisca alguma coisa, come um doce, eu comprei milhares de biscoitos, tem ali toda hora um pacotinho de biscoito diferente, de um sabor diferente. Daqui a pouco eu chego aí na escola, vocês vão ver que vou estar em forminha de bujão. Pessoal, olha só, a matéria de hoje é uma matéria muito legal, tá? É uma das que eu mais gosto da matemática, porque ela facilita muito a nossa vida. Nós vamos trabalhar com notação científica, nós vamos ver números muito, muito grandes e também números muito, muito pequenininhos. Tá joia? Olha, vamos rapidinho lá para a lousa, eu quero falar para vocês, eu sei que vocês vão aprender tudo. Mas antes, eu quero lembrá-los de como fazer divisão e multiplicação por 10, por 100, por 1000, tá joia? Olha só, vamos começar com a multiplicação. Vou pôr o númerozinho 2 aqui, ó. 2 vezes 10, 2 vezes 100, 2 vezes 1000 e assim sucessivamente. O que eu quero que você se lembre? Que 2 vezes 10 são 20, 2 vezes 100, 200, 2 vezes 1000, 2000, tá? Conte, por favor, a quantidade de zeros. Quantos zeros tem no 10 aqui? Olha, tem 1. E na resposta? Também tem 1. Quantos zeros tem aqui no 100? 2. Na minha resposta? Também tem 2. E isso vai acontecer sempre, tá? É só contar a quantidade de zeros. Na divisão agora, ó, 2 dividido por 10, 2 dividido por 100, 2 dividido por 1000. Olha só, 2 dividido por 10, 0,2. 2 dividido por 100, 0,02. 2 dividido por 1000, 0,002. Por favor, conte agora a quantidade de casas após a vírgula. Olha só, aqui eu tenho uma casa. E quantos zeros tem aqui do outro lado? Tem 1. Olha o 100, são 2 zeros. Quantas casas? 2. Olha o 1000, 3 casas. Quantas casas após a vírgula? 3. Então eu olho a quantidade de zeros. Trabalhar com 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 5 trilhões, não importa. Vamos fazer uma divisão muito louca aqui agora? Olha só, vamos fazer 3 dividido para 1 trilhão. Milhão, bilhão, trilhão. Olha aí. 3 dividido para 1 trilhão. Qual seria esse resultado? Um resultado muito pequenininho. Imagina que eu tenho R$3 para dividir para 1 trilhão de pessoas. Cada uma vai ficar com um pedaço tão pequeno, gente, que não vai nem valer a pena fazer a divisão. Mas vamos contar a quantidade de zeros? Ó, 3, 6, 9, 12. São 12 zeros. Quer dizer que na minha resposta terão que ter 12 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Não posso me esquecer do 3, tá? O resultado não é 0, obviamente. O 3 tem que continuar. Olha só o que aconteceu. Eu fiz uma divisão por um número cheio de zeros, tá certo? E olha o resultado que apareceu. Quando eu preciso trabalhar com números assim tão grandes, alguns cientistas desenvolveram um método mais rápido. Tá? Eu não preciso ficar escrevendo isso toda a vida. Olha só, na hora de fazer a divisão, eu simplesmente conto a quantidade de zeros. Tá? Olha só, aqui eu tenho 12 zeros, então em vez de escrever esse 1 trilhão, eu escrevo simplesmente 10 elevado à 12ª potência. Olha lá que lindo que ficou. Simples assim, eu não preciso mais escrever todos aqueles zeros. Tá? E na minha resposta, eu também não preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu simplesmente escrevo 3, tá? Vezes 10 a menos 12. Simples assim. Poxa, mas era mais 12, por que passou para menos? Porque é uma divisão, tá? O resultado é um número pequenininho. Agora vamos falar disso agora de maneira mais ampla e melhor.
Tá? Para você que está estudando em casa, anotando a matéria, eu quero que você coloque o título aí, tá? Notação científica. Nós vamos estudar notação científica. Notação científica nada mais é do que reescrever os números como potência de base 10. Exemplo, o número 5.000. 5.000. Eu escrevo 5, que multiplica 10. Quantos zeros tem aqui? 3. Então eu coloco 3 aqui em cima. Simples assim. Fechou? Vamos escrever outro? Vamos escrever o número 25 milhões. Eu escrevo 25 vezes 10 elevado a quantos zeros? 6. 6 zeros. Fechou? A gente ainda vai aumentar essas regrinhas, tá? Ali não pode ser 25, tem que ser 2,5. Vou explicar daqui a pouquinho. Olha só, agora eu vou escrever um número muito pequenininho. Vamos escrever 0,00003. Olha lá, é um número muito pequenininho. Como que eu escrevo esse número em notação científica? 3 vezes 10 elevado a... Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Vamos escrever outro. 0,00012. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer, hein? Eu vou escrever aqui, ó, a vírgula. Essa vírgulazinha ela vai andar. Deixa eu mudar de cor para você perceber. Ó, ela vai sair aqui de onde ela está. Ela vai vir para cá. 1, 2, 3, 4. A minha vírgula vai ficar aqui, ó, entre 1 e 2. Quantas casas eu andei? Eu andei 4 casas. Então, o meu resultado, 1,2 vezes 10 a menos 4. Tá? Vamos pegar esse valor aqui de novo, ó, e vamos trabalhar com este número. 0,001234. 3. Tá? Se a minha vírgula andar, uma casa, só uma, ó, sair daqui e vem para cá, ó. Como fica o meu resultado? 0,1234. 1, 2, 3, 4. Quantas casas a vírgula andou? Não andou só uma? Só uma casa? Só veio para cá, ó. Então eu multiplico vezes 10 a menos 1. Porque só andou uma casa. E se eu andar 2 casas, ó? Deixa eu pôr o zero de novo aqui, que eu apaguei. E se por acaso eu andar 2 casas, a vírgula sair de onde ela está, andar 1, 2, ela vier para cá, ó, vai ficar 0,003. Quantas casas ela andou? Ela não andou 2? Então, vezes 10 a menos 2. Tá? A quantidade de casas é a quantidade de número. Esse número aqui é um número muito grande ou muito pequeno? Ele é um número muito pequeno. Então, meu resultado aqui é negativo. Ah, esse número 5.000 é um número grande ou um número pequeno? É um número grande. Então, o resultado aqui em cima fica positivo. Casas depois da vírgula, expoente negativo. Casas antes da vírgula, expoente... Casas zeros, né? Número positivo. Números depois da vírgula, negativo. Quantidade de zeros, positivo. Agora, vamos ver alguns exemplos numéricos e de valores que são muito legais. Olha só, a nossa notação científica, para você que está anotando, ela sempre vai ser um número qualquer vezes 10 elevado a um número qualquer. Sempre assim. Isso aqui é notação científica. Só que com um cuidado. Esse valor de A, o A ele não pode ser maior do que 10. O A tem que ser menor do que 10. E o A também não pode ser menor que 0. Então, o A tem que ser maior que 0. Tá joia? Então, todas as vezes que eu escrever uma notação científica, o número tem que estar entre 1 e 0. Deixa eu mudar esse 0 aqui, tá? Entre 1 e 10. Todas as vezes que eu escrever uma notação científica, o A, esse valor aqui do início, tem que ser maior que 1 e menor que 10. Tá? Não é 0, é 1. Olha só. Se eu pensar na distância entre a Terra e a Lua, vocês já pensaram nisso? Se eu tivesse de carro e fosse uma linha reta, quantos quilômetros eu teria que andar? Eu teria que andar 384.403 quilômetros. Essa é a distância da Terra à Lua. Vamos escrever esse número em notação científica. Observe que ele é um número grande, não é? Então, o meu expoente ficará
positivo. Olha só, se esse número fosse um dinheiro, se a gente estivesse falando de reais, a vírgula seria aqui, correto? Olha, vírgula 00 se fosse reais, tá? A gente não precisa colocar. Eu quero que você conte agora quantas casas eu vou andar até a vírgula chegar aqui, ó. Por que tem que ser aqui? Porque se eu colocar no 8, fica 38. É maior que 10, não pode. Se eu colocar antes do 3, fica 0,3. O A vai ser menor do que 1. Não pode. Então tem que ser 3,8. Tá? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5 casas. 3,84. 403 vezes 10 elevado a 5 casas. Fechou? Quer dizer que quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, a vírgula tem que andar 5 casas para frente. Aí volta a ser esse número. A notação científica é uma maneira de simplificar o cálculo. Olha só, na maior parte das vezes, quem escreve notação científica não escreve o número inteiro. Ele faz isso de maneira simplificada, 3,8 vezes 10 à quinta. Então, em vez de eu escrever a distância da Terra à Lua como 384.403, eu escrevo 3,8 vezes 10 à quinta, que tem o mesmo valor, o mesmo significado. Tá, vamos aumentar essa distância? Vamos pegar a distância da Terra até Marte? São 57 milhões e 600 mil quilômetros. Olha a distância de Terra a Marte. Eu já sei de cara, que a minha vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 5 e o 7. Tá? De cara. Então você coloca 5,7 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas ali depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? Terminamos. Vamos fazer outro. Qual é a distância da Terra ao Sol agora? Da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol são 147 milhões e 100 mil quilômetros. Olha a distância da Terra ao Sol. Como que eu escrevo esse número em notação científica? Ó, onde vai ficar a vírgula? 1,47. A vírgula vai ficar lá. Posso escrever 1,4? Pode. Posso escrever 1,47? Melhor ainda, fica mais próximo ainda. Ó, 1,47. Quantas casas? 3, 6, 7, 8 vezes 10 elevado à oitava. Fechou? Só para você saber, um ano-luz, o que é isso? Um ano viajando na velocidade da luz. Caso a gente conseguisse construir uma máquina que chegasse nessa velocidade toda, viajar na velocidade da luz, o que seria muito, muito legal. A gente, inclusive, poderia trabalhar com questões aí como tempo, espaço e principalmente visitar outras galáxias e outros planetas, tá? Mesmo assim, para a gente sair da nossa galáxia, tá? Para a gente sair da Via Láctea, a gente teria que andar na velocidade de 9 trilhões 461 bilhões. Tá? Essa aqui é a distância que você conseguiria viajar em um ano-luz. Tá? Um ano, viajando um ano. Tá? Você tem 10 anos de idade, você vai chegar com 11 anos. Você vai viajar essa distância em quilômetros. A nossa Via Láctea, para a gente conseguir sair dela, eu teria que viajar 105.700 anos. Tá? Eu teria que viajar isso aqui. Ou seja, é impossível. Ninguém consegue viver 105 mil anos. Isso aqui é impossível. Eu teria que viajar essa quantidade de anos e essa é a quilometragem por ano. Pô, qual é o resultado, então, em quilômetros da nossa Via Láctea? A nossa Via Láctea tem... Gente, eu vou escrever aqui, tá? Só por curiosidade, porque é um número assim. Nem sei se vai caber. Será que eu sei falar esse número? Nem sei se eu sei falar ele. Olha aí. Olha, ficou até atrás da foto, gente. Tá faltando 3 zerinhos ali, tá? Ó, deixa eu escrevê-lo em outro lugar. Deixa eu apagar aqui em cima, ó. Para a gente sair da Via Láctea, eu precisaria viajar essa quantidade de quilômetros. Ó, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão.
quintilhão de quilômetros, o que seria impossível da gente fazer, tá? Isso que eu preciso viajar. Isso se tratando de espaço, não é uma distância muito grande, tá? É apenas uma galáxia das milhares existentes, ou seja, para sair da nossa Via Láctea e chegar em outra galáxia, que está também bem maior do que isso de distância, eu teria que construir uma nave que viaja muito mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Para quem gosta dessas teorias loucas aí, eu gosto bastante, tenho muita história para contar, tá joia? Olha só, para que existe a notação científica? Porque na hora de calcular valores desse tamanho, imagina a gente fazendo continha no lápis, multiplicações e divisões com esse número. Fica um cálculo muito demorado. Então eu não faço isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 aqui, ó, lá na frente, apenas ele, vou colocar 1 vezes 10 elevado a quantas casas? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 casas. Olha aí. Via Láctea em quilômetros. Não é muito mais fácil escrever isso aí? Ah, mas aqui está multiplicando por 1. Que diferença faz multiplicar por 1? O resultado não é ele mesmo? Acabou. Então você escreve assim, ó. 10 elevado a 18 quilômetros. Esse é o tamanho da nossa Via Láctea. Olha como é muito mais fácil de escrever. O que você tem que saber? Que depois daquele 10 ali, que aquele número 1 é seguido de 18 casas. Tá? Poxa, está aproximado. Cadê o 27? O 27 aqui, ó, o 700. A gente fez uma aproximação. Tá certo? Quando você chega lá no posto de gasolina e o preço da gasolina está R$ 4,99 e você diz que é R$ 5,00, está correto? Está sim. Você fez uma aproximação. Tá joia? Aqui a gente está fazendo isso. Uma aproximação. Olha só. Na hora de fazer os cálculos, tá? O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer? Eu preciso me lembrar das regrinhas de multiplicação e divisão de potências de mesma base que a gente viu na aula passada. Tá? Antes da gente continuar, deixa eu te mostrar uma coisinha, preste atenção nesse vídeo. Esse é um vídeo feito pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Tá? Esse vídeo representa, ou é um vídeo de um travesseiro depois de 2 anos de uso. Tá? Os cientistas pegaram esse lindo travesseiro, iluminaram ele e começaram a dar zoom. Isso que vocês estão começando a perceber aí são os ácaros presentes no travesseiro, tá? Esses ácaros estão presentes lá no travesseiro da sua casa, no seu colchão, geralmente nas nossas roupas. Na maior parte das vezes eles são inofensivos, tá? A gente não sofre nada com eles, a gente respira eles, a gente come isso. Só que esses ácaros morrem, tá? Eles têm fezes, e essas fezes geralmente é o que nos dá alergia, tá? Então a gente dá alergia principalmente com as fezes desses ácaros, é o que dorme lá do seu lado todo dia. Depois de 2 anos de uso, 10% do peso do travesseiro é responsável por esses ácaros aí, ácaros mortos principalmente, tá? O seu travesseiro vai ficando mais pesado. Olha só, por que eu mostrei esse vídeo? Porque esses ácaros eles têm um tamanho extremamente pequeno. A gente não consegue ver. Se eu colocasse um ácaro numa folha em branco e iluminasse lá muito bem a folha, eu não conseguiria ver. Tá? Ele ia ficar tão pequenininho que ele ia entrar dentro das ranhuras do papel. A gente não consegue perceber isso. Então, a gente acabou de ver aqui números extremamente grandes tratando de espaço. Mas eu quero que você saiba que um ácaro, por exemplo, ele é minúsculo, minúsculo mesmo. Tá? Ele é medido em micrômetros ou nanômetros. Só para você ter noção, um micrômetro... Um micrômetro é 1 centímetro dividido em 10.000 partes. Então, se você pegar a sua régua, pegar esse centímetro aí e conseguir cortar ele em 10.000 pedacinhos, esse é o tamanho do micrômetro. Tá? Um ácaro tem aproximadamente 0,2 micrômetros, é um número muito pequeno. Essa divisão aqui, ó, o resultado é 0, quantas casas? Quantos zeros tem aqui? Quantos zeros? São 4? Então, 1, 2, 3, 4 casas. Ok? Só para você saber como isso funciona, se eu dividir o 5 por 10.000, 0,1, 2, 3, 4 casas. Fechou? Se eu dividir 302 por 10.000, quantos zeros? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Todas as vezes que eu dividir um número por 10.000, eu tenho que ter 4 casas decimais. Tá joia? Ah, mas se o meu número já tiver, por exemplo, aqui, ó, 0,25
dividido por 10.000. O meu número já tem casas decimais. Ele vai mudar? Vai. Ele vai aumentar 4 casas. Então vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 25. Por que agora ficou diferente? Porque tem que aumentar 4 e já tem 2. Quanto que é 4 aqui embaixo mais 2 aqui em cima? 4 mais 2 são 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Tá joia? Você sempre aumenta, se eu estou dividindo por 10.000, eu aumento 4 casas decimais. Na hora de escrever um número muito pequeno em notação científica, eu tenho que me lembrar que o expoente é negativo. Tá joia? Esse 0,0001 corresponde a 1 vezes 10 a menos 4. Tá joia? Simples assim. 1 nanômetro é igual a 1 dividido por 10 milhões de partes. 1 dividido por 10 milhões. Isso aqui é 1 nanômetro. Quando você assiste o filme, lá que o Tony Stark bate no peito assim, ó, bate no peito e começa o uniforme dele, a roupa do Homem de Ferro sair do peito dele, que ele fala que é nanotecnologia, ele tem que trabalhar com esse tipo de dimensão aí. 1 centímetro dividido em 10 milhões de partes. O que seria o resultado? Quantos zeros tem aqui? Tem 7 zeros, então 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu escrevo em notação científica? 1 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Números pequenos, expoente negativo. Tá? A princípio, é isso que eu quero que vocês entendam. Tá joia? Trabalhar com números grandes e números pequenos, tá? Vai ter outro vídeo da gente fazendo algumas atividades. Ó, beijo no coração. Até daqui a pouco.